Cristãos na atualidade hoje, balada, polidense, carnaval, show da Anitta, é tudo normal hoje. Tudo é normal. Fumar narguile, tudo é normal. Se embriagar é normal. Frequentar seitas e dizer Jesus está em todos os lugares. Virou normatização, querido. É a normatização do pecado. Você precisa cortar os seus laços com o mundo. Olhe para quem está do seu lado e diga: você está pronto para esse dia da volta de Jesus? Você está pronto para, se nesse momento a voz de alarido do arcanjo, a trombeta soar, anunciando a volta de Jesus, você está pronto para subir? Você tem essa certeza? Nunca vivemos uma época em que há uma pluralidade de tantos ensinamentos distorcidos da verdade. Aonde nós temos visto tanta banalização do sagrado, aonde nós temos ouvido tantas palavras que vão contra a majestade de Deus, contra a santidade de Deus. Pregações que negam, inclusive, a malignidade do pecado. Então, na realidade, nós estamos vivendo e protagonizando esses dias. Está diante de nós. A nossa geração tem visto a liberalidade surgindo, a libertinagem sendo ovacionada, a pregação de uma graça irresponsável, de uma graça que nos isenta de uma responsabilidade. É uma época que não vai se ver mais a diferença entre quem é cristão e quem não é cristão. Não se vai mais ver a diferença. A iniquidade vai se multiplicar. A igreja não vai mais conseguir influenciar o mundo é que vai conseguir influenciar a igreja. E veja bem, infelizmente o que nós temos visto na atualidade? Muitos cristãos que têm aceitado esses padrões do mundo. E nós temos visto, hoje, o quanto que o mundo tem tentado se estabelecer dentro da igreja. Nós temos visto um senso de normatividade dentro da igreja a respeito de questões que não precisariam nem sequer ser discutidas. Você vê normatizado hoje o fato de que cristão pode ir para a balada. Qual o problema? Está normatizado hoje, o cristão pode pular carnaval, afinal tem até cantora que é gospel e que está lá no bloquinho do carnaval. Aí a gente vê coisas sendo relativizadas. Cristão no polidense, não tem problema, ele está só espairecendo um pouquinho a sua cabeça. Então veja bem, é muito assustador tudo isso. Os cristãos se vestindo com sensualidade. Então nós estamos vivendo uma época onde não se fala mais sobre santidade. Porque falar sobre esse assunto espanta as pessoas. Porque a gente vem para a igreja não é para ser pastoreado, a gente vem para ser animado, plateia. A gente quer sermões que massageiem o nosso ego. Nós somos uma geração de hedonistas, que estão procurando somente por lugares que lhe dão prazeres. E se eu estou numa igreja que confronta o meu estilo de vida, eu não vou me adaptar naquela igreja. O fato é que o cristão da atualidade, ele tem sido seduzido por esse sermão que torna relativa essa pregação, que distorce a verdade. O que falta são pastores, bispos, apóstolos, semideuses, profetas, whatever, o nome que você quiser dar, que preguem, que tenham coragem de conclamar a igreja do Senhor Jesus para viver essa vida de santificação. Porque ser cristão é isso, é ser diferente do mundo. Cristãos na atualidade hoje, balada, polidense, carnaval, show da Anitta, é tudo normal hoje. Tudo é normal. Fumar narguile, tudo é normal. Se embriagar é normal. Frequentar seitas e dizer Jesus está em todos os lugares. Virou normatização, querido. É a normatização do pecado. E isso aqui é algo que nós precisamos abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos. Você quer fazer parte do arrebatamento da igreja? Você precisa cortar os seus laços com o mundo. Você precisa resgatar a sua fé viva em Jesus.
discurso não mudou, só houve inclusão, mas a pregação é a mesma. O quanto você ama a Jesus? Vou intensificar um pouco mais a minha pergunta. O quanto o amor que você sente por Cristo arde no seu peito? Deus tem ciúme de você. E a minha pergunta é, o quanto o amor que você tem por Ele arde, queima no teu peito? O quanto? Eu vou te responder essa pergunta. Melhor, eu vou te ajudar a responder essa pergunta. Talvez seja difícil dizer o quanto que ainda arde, o quanto que você ama. A pergunta é, o quanto tem custado para você ser cristão? Não estou falando de dízimo e de oferta, não. Está errado você está pensando assim. Pequenininha a sua cabeça. Eu estou perguntando quanto tem custado para você ser crente. Qual o nível de sacrifício que tem custado para você ser cristão? É isso que eu estou te perguntando. Quanto tem custado o seu cristianismo para você? Não, porque eu vim ontem nas 12 horas, já está tudo certo. Agora eu preciso ir domingo também na igreja, não é verdade? É muito. Quarta, sábado, domingo é muita coisa. Não, porque estou pensando em abandonar aí a igreja, estou pensando em deixar Jesus por causa desse sofrimento, desses crentes. Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Quanto mais perto da volta de Jesus você estiver, mais coisas terríveis você vai ver até dentro da igreja. E se você morder a isca de Satanás, que é te tirar da igreja por causa do que você vai ver, você está lascado. Por isso que o autor de Hebreus 12, 2 diz, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. As pessoas têm tirado os olhos de Cristo, tirado os olhos do alto. Pergunte para quem está do seu lado, quanto tem custado para você ser um cristão? Ou você é o tipo de cristão que serve a Deus dentro do que te é conveniente? É assim que você serve a Deus? Na conveniência? Eu exerço meu ministério enquanto for conveniente para mim. Quando não for mais conveniente, eu não preciso servir. Eu vou à igreja quando é conveniente. Se tiver outro evento mais bafão, mais interessante, eu desisto de ir para a igreja. E vou para outro evento que é mais bafônico. Ou você que está aqui do lado da igreja, que diz, prefiro assistir em casa, comendo pipoca. Porque muita gente, depois da pandemia, deixou de congregar presencialmente. Acostumou com o conforto de assistir o culto da poltrona da sua casa. Enquanto assiste o culto, WhatsApp, Instagram, culto que é bom nada. Porque o evangelho tem que vir em primeiro lugar na sua vida. Tem que vir antes de pai, antes de mãe, antes de filho, de filha, de mulher, de marido. Tem que vir antes de tudo, antes de você mesmo. O evangelho tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Pratique o seu cristianismo com seriedade.